Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Gálatas. Vamos ler Gálatas 4, 5 e 6 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Gálatas 4. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até um tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. A preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? Querendo ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o Evangelho a vocês pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Aquelas pessoas se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Sara e Agar. Digam-me, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre pela promessa. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Todavia, a Jerusalém do Alto é livre. Ela é a mãe de todos nós, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque muitos são os filhos da mulher abandonada.
mais do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas 5. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 6. Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar
a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A nova criação substitui a circuncisão. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje e finalizamos também o livro aí de Gálatas, né? A carta de Gálatas, né, gente? Exatamente. E, né, nós vimos na leitura, né, desses 3 capítulos a continuação, né, do que a gente passou ontem, né? Então isso é uma coisa interessante, como a senhora falou, é uma carta, gente. Está dentro do mesmo contexto que nós explicamos no dia de ontem, né? Então, uma das coisas aqui que está enraizado no maior problema ali que Paulo estava, né, escrevendo essa carta de Gálatas, tem mais coisas, né? A gente vai discutir isso, mas uma coisa muito importante que ele vai e volta entre os capítulos, mas ele sempre aponta sobre a circuncisão, né? E isso é uma coisa só de contexto muito interessante da gente reforçar para vocês. Paulo, ele era judeu, então ele foi circuncidado. E aqui você vê ele mostrando para as pessoas ali, né, com unhas e dentes, garras e toda a força dele, que a circuncisão era algo desnecessário, né? E é muito interessante que a gente vai estar explicando, né, melhor sobre isso, mas ver esse conflito que estava tendo ali, né, dos judeus que também, né, eram cristãos, mas que defendiam a circuncisão, com os novos cristãos que eram gentios. E estava tendo essa briga ali, porque Paulo estava pregando, né, que o que era necessário era você aceitar Cristo e era caminhar, né, segundo a vontade do Espírito Santo que habita em você, e isso bastava. E tinha ali cristãos também, né, só que judeus, defendendo a necessidade da circuncisão. Então todo o enredo dessa carta, ela tem como o foco quase principal dela sobre isso, sobre essa problemática que estava passando ali nas igrejas que pertencia ali, né, à região de Galácia, né? Então, só para a gente tá observando isso, que vai e volta, toca nesse assunto, né? Exatamente. E começando aí a nossa explicação, né, em Gálatas 4, pegando já esse gancho do que o Jason estava falando, né, a respeito dessa discussão que se estava tendo sobre a lei, sobre a circuncisão, sobre como é que tem que agir e tudo mais. Paulo começa ali, né, esse tópico da carta, né, igual o Jason relembrou, é uma carta, então é algo corrido, tá, gente?
Só foi separado em tópicos aqui para nós entendermos um pouco melhor o que Paulo estava falando ali para as igrejas, tá? Então aqui ele começa a falar sobre o herdeiro, né? Quando você é menor de idade, você não se considera herdeiro, vamos dizer assim, você age como um escravo. E quando você se torna maior de idade, você entende e se torna herdeiro. Trazendo para os nossos dias normais, né, assim, como herança de agora, quando você é criança, você nem sabe o que você vai herdar, o que seu pai tem e tudo mais, então você age como quem não tem nada. Seria esse, escravo, como quem não tem posse de nada. Agora, quando você começa a crescer, você já começa a ter mais discernimento e olhar e falar, nossa, meu pai tem isso, meu pai tem aquilo, ele tem uma fazenda, então eu vou herdar tudo isso quando ele falecer. E aí você tem esse entendimento e já começa a se portar um pouco diferente. Fala assim, opa, eu já não tenho nada, eu já tenho alguma coisa, mas vou receber de lá. E aí já muda a sua atitude, né? Como, já sou um bambambam, já sou alguma coisa, né? Isso a gente vê muito na adolescência também das pessoas, né? Quando vai crescendo. E aqui já, nesse momento que Paulo estava se referindo, seria mais ou menos como se fosse isso, mas usando o reino de Deus, né? E essa parte de maioridade e menoridade seria assim, um recém-convertido e um convertido já há mais tempo, tendo mais entendimento. Então, um recém-convertido, ele não entende direito o poder que ele tem em Deus ali, em Jesus Cristo. Então ele age como um escravo, como quem não sabe que ele tem posse de tudo o que Deus tem para ele. Então aqui por isso que fala, vocês quando eram menor de idade, vocês não agiam como herdeiros, vocês agiam como escravos. Agora que vocês são maior de idade, né, vocês já são herdeiros. Vocês precisam entender que o reino dos céus é de vocês. Então precisam tomar posse disso, né? E aí é bacana até, né, que ele cita como que a gente se tornou herdeiros, né? Porque até então nós não chamávamos Deus de pai, e isso é fato. No Antigo Testamento a gente não vê. O Geis até comentou na nossa explicação anterior de que a gente agia como senhorio, né? Como Deus sendo o Senhor nosso. E aqui, após Cristo, nós já entendemos que ele é pai. E aqui, Paulo, ele dá uma explicação muito bacana, né? Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Quem estavam sobre a lei? Os israelitas, né? Para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós não somos filhos de Deus, nós somos adotados por Deus, entendeu? O único filho real de Deus é Jesus Cristo, e por meio dele nós somos adotados. E ele até continua, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Então, é muito legal da gente entender essa colocação e essa explicação que Paulo coloca aqui, porque agora muda. A gente também tem que levar em conta o momento que eles estavam vivendo. Não existia isso de pai. Então, era preciso que entendesse, né, essa parte da herança ali para aquele povo, porque eles não sabiam como lidar direito. Então ali ele explicando que Cristo veio e ele era o único filho, e aí ele deixa o Espírito e nós reconhecemos Jesus e recebemos esse Espírito, por meio desse Espírito nós somos adotados como filho e com isso somos herdeiros de Deus, né? E é interessante que ele coloca, né, isso que o senhor falou, é o Espírito que clama. Então, quando ele coloca ali, né, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Ou seja, é o Espírito Santo deixado por Cristo, né, que habita em nós. É esse Espírito que faz com que, né, nós se tornemos herdeiro, né? E só colocando, né, essa parte que a Sayuri falou foi o versículo 4, 5 e 6. Tá? Só para vocês conferirem ali o que está escrito. Exatamente.
E depois ele vem para um outro tópico, né? Ele está preocupado com os Gálatas. E por que ele está preocupado, gente? Ele até fala assim, ó, no versículo 8: Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Agora, contudo, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres? E aqui, gente, ele coloca uma explicação melhor, né? Não é que você, conhecendo a Deus, né, vai estar no caminho certo, mas Deus conhecendo você. E como assim, Sayuri? Lembra, gente, quando a gente fala assim, até da passagem que Jesus falou, né? Quando você faz muitas obras e tudo, expulsa demônios e tudo mais, você consegue fazer isso, até mesmo o mágico, né? A gente até comentou ontem na leitura de Gálatas que estava tendo muito feiticeiros ali, usando de magias para ter cura, para ter as coisas. Então, até eles conseguem fazer isso. Então, por isso até que coloca aqui, sendo conhecidos por Deus, porque as suas obras, né, precisam vir do teu coração e lá no reino dos céus serem reconhecidas como algo verdadeiro, porque às vezes você só quer usar de magia. E aí é onde fala, né? Nem todos que falaram Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por conta disso, porque você não está se deixando ser conhecido por Deus, porque conhecer a Deus, você lê aqui e bacana, mas ser conhecido por eles é o quê? É você ler, praticar, ter um coração aquebrantado, né? Até no final, e até no final da leitura ali do 5, né, do Gálatas 5 que o Jason leu, fala, né, quando a pessoa ela é de bom coração, como ela é? Ah, ela é paciente, ela é assim, ela é assada. Quando ela não é, ela é estressada, ela é ansiosa, ela é... Então, não tem como a torneira, né, de água doce sair doce e salgada. Ou ela é um ou ela é outro. Então, por isso até que coloca... Agora, vocês conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, porque vocês estão fazendo a obra do Senhor, vocês estão querendo voltar ao que era antes. E por que esse também voltar ao que era antes? Gente, eles já tinham recebido o Espírito Santo lá também naquele momento de Pentecoste. Eles tiveram esse primeiro amor e agora eles estão nessa discussão de que precisava dessa lei. Então, por isso que ele está falando, olha, vocês estão querendo voltar a ser fracos e pobres, querem ser escravizados por eles outra vez? É tipo assim, vocês já passaram do momento de menor idade, vocês já estão grandes já, vocês já são herdeiros, tome posse disso, não fique escravos daquela lei, né? E até no versículo 10 ele relata mais um problema que estava acontecendo naquele povo, né? Que ele fala, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos, né? E isso era uma coisa muito comum, né? De algumas religiões pagãs, mas também do judaísmo, né? Então a gente viu lá, tinha a data de ir para fazer tal coisa, tinha a data de ir para... Então ele está falando assim, uai, vocês agora são livres, né? Vocês já receberam, né, o Espírito Santo, já vivem uma vida aí de comunhão com Deus, mas ainda estão, tipo, indo em determinadas datas específicas, querendo ir para Jerusalém para prestar ofertas e sacrifícios, tipo, galera, isso daí já passou, já foi, né? Com a vinda de Jesus Cristo, vocês não precisam mais ficar fazendo sacrifícios em Jerusalém como faziam antes. Então, assim, todo esse tempo aqui, gente, é legal da gente só entender, assim, que ele é uma linguagem muito atual para as pessoas daquela época, no contexto que eles estavam vivendo, de saindo ali, né, de um cristianismo muito enraizado ainda na cultura judaica, para um cristianismo verdadeiro, um cristianismo que vem do Espírito Santo, né? Mas também para nós é uma coisa muito, tipo, também toca muito quando a gente vai lendo, igual a senhora acabou de falar, às vezes você já tem aí 10 anos, né, de batismo, 10 anos de comunhão com Cristo, mas ainda se pega mas se pega sendo escravo de coisinhas assim que você olha e fala assim,
poxa, né, já passou da hora, eu já tô mais maduro, eu preciso me libertar dessas coisas. E é uma fala, né, que eu sempre uso aqui. Gente, são escravizados, né? Aqui nesse contexto, tá falando de você ser escravizado por coisas teoricamente assim genuínas, sabe? De você falar, ah, não, é Tô muito defendendo, né? exato, é muito importante que eu faça tal coisa porque eu tenho que fazer tal coisa. Um exemplo, eu tô só dando um exemplo, ah, eu tenho que ir Todo domingo no culto. exato, sem faltar, porque olha, se eu faltar, acabou. Daí você tá indo pro culto, vê uma pessoa passando mal, uma pessoa que tá com o carro ali sem gasolina, que precisa de um apoio, alguma coisa assim, que você fala, olha, sinto muito, eu tô indo pro meu culto, né? A gente, às vezes, volta naquela história do bom samaritano, né? Às vezes, ah, não, eu tô comprometido, eu tenho que ir aqui. Então, assim, não tô aqui, né, julgando, ah, não, aquela pessoa, mas a gente tem a visão muito mais aberta, né? É muito mais assim sobre o que Paulo aqui volta e fala. Todas as leis elas se resumem em uma só: ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então é legal isso. É bacana. E ele até continua, né, falando: o que aconteceu com a alegria de vocês no versículo 15? E depois no 16: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Isso é bacana também da gente ver, porque às vezes as pessoas nos dão um chacoalhão, porque ali eles estavam perdendo aquele primeiro amor, da primeira fé que eles tinham, né? Eles não estavam mais queimando. E às vezes alguém nos dá um chacoalhão assim, como o Jason falou: poxa, tá, ir ao culto é mais importante do que você amar ao seu próximo como a ti mesmo? Se fosse você no contrário, né? Então, o que é ser cristão de verdade, né? Não é só cumprir rituais, gente. Antes de cumprir rituais, é você ser amável, né? Até tá de novo na leitura lá que o Jason fez. É as condutas que precisa você ser paciente, você ser empático com uma outra pessoa. É antes essas atitudes do que, ah, vou cumprir ali, vou dizimar, eu vou no culto, eu vou isso, eu vou aquilo, como se fosse um robozinho. Não é isso. Deus quer esse coração aquebrantado. E quando você receber alguma advertência disso, de uma pessoa que é exemplo, também cabe muito esse parênteses, porque às vezes o outro consegue criticar bastante, mas quando você vai ver as atitudes dele, ele não condiz, né, com a crítica. E um detalhe aqui que eu lembrei assim, já ouvi muita gente falando, olha, eu falto, né, alguns cultos de domingo, mas eu não falto, nunca faltei um culto que tem a Santa Ceia. Então, tipo assim, como a Santa Ceia, gente, você comer ali do pão e tomar, né, o cálice ali de uva, né, do suco de uva, como se aquilo salvasse a tua vida, como se aquilo te enchesse do Espírito. Você pode faltar, né, qualquer outro culto, mas aquele ali, né, que é uma vez no mês, um domingo do mês, aquele você não falta, porque aquele sim é cheio da presença, é cheio da graça. Então, vigia, né? Vigia sobre essas coisas, porque o contexto, né, principalmente que Paulo está aqui, é sobre coisas que estavam acontecendo dentro da igreja, né? A gente pode falar depois sobre outras coisas, sobre você ser escravizado em pecados, você ser escravizado, né, em algumas condutas erradas, né, de realmente você sabe que é errado, mas aqui, né, para a carta de Gálatas se você ser escravizado em coisas que muitos acreditavam ser tipo assim super certo dentro da própria igreja. Exatamente. E aí ele vem explicando sobre isso, né, usando Sara e Agar, né, que foram as mulheres ali de Abraão. Uma tinha promessa e que era estéril, já estava velha, tudo, mas tinha prometido que ela seria, vamos dizer assim, a mãe de multidões, né, por meio, junto com Abraão. Só que estava demorando muito tempo, gente, demorou 25 anos. E ela quis dar uma ajudinha com a sua escrava, né, a sua auxiliar ali, que era Agar. E fez Agar se tornar concubina de Abraão. Então, o que que acontece aqui, né? Uma tem o filho da promessa e a outra filho da escrava, que é Agar. Então, por isso que Paulo coloca essas duas nesse contexto. Mas o que que essas duas está querendo representar aqui? Agar, que foi a escrava ali de Sara,
ela teve um filho, né, Ismael, e ela é escrava. Sara, a promessa, teve um filho que foi Isaque, e essa é a promessa. E aqui o que acontece? Quando você é escravo de alguma coisa. Ele estava usando que quem era os que respeitava tanto a lei e tudo mais, vinha da descendência de Agar. Agora, quem já estava liberto dessas leis, estavam embaixo de Cristo Jesus, eram os filhos da promessa. Então, o que aconteceu? A escrava, né, ela perseguia, tanto é que fala aqui, o filho da escrava perseguiu o filho da promessa, por conta, né, de todo o contexto que a gente já leu lá em Gênesis. E aí, o que está acontecendo aqui de novo? O povo da lei está perseguindo o povo da promessa. Então aqui está tendo esse contraste. Gente, vocês são filhos de Abraão com Sara. Vocês são da promessa. Por que vocês estão se apegando tanto a se escravizar nas leis? Decida quem que vocês são, de que descendência vocês são, né? Vocês são de Agar ou vocês são de Sara? Vocês são da promessa ou vocês são escravizados? E é muito interessante aqui nessa explicação de Paulo, gente, não é, ele usa como ilustração aqui, mas são coisas muito... tem embasamento bíblico também, porque como a Sayuri falou, Agar, gente, que teve Ismael, eles foram para uma região depois ao sul ali, de onde Abraão ficou com Sara. E é onde é conhecido como Arábia, né? E ele fala ali, Agar, no versículo 25, Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém. Só que foi no Monte Sinai também, foi no Monte Sinai onde Moisés recebe os 10 mandamentos. Então, tipo, tá mostrando, ó, ali só as leis. Tipo assim, ó, o filho da escrava veio, ocupou, né, a região da Arábia, ocupou a região ali onde fica o Monte Sinai, que é o mesmo lugar onde Moisés, né, sobe para receber, né, os 10 mandamentos, receber a lei. Então, tipo assim, eu tô te mostrando de vários pontos que a lei está embaixo, né, de você ser filho de algo, de uma escrava. Então, é interessante quando vê isso e ele ainda traz mostrando. Isso é a atual cidade de Jerusalém, porque é dali, daquele povo que recebe a lei, né, que vem ali do Monte Sinai, que ocupa a atual Jerusalém naquele momento ali. E daí ele traz, mais em comparação, no 26, mas em comparação ali a Jerusalém do Alto, esta sim é livre. E a Jerusalém do Alto não é um lugar em específico, não existe ali uma Jerusalém que está mais alta ou um outro local. Um outro monte. Exato, mas é a Jerusalém que vai surgir. Que é do reino dos céus. Exatamente. Né? Então, tipo, é interessante a gente ver ali o jeito que Paulo tem toda uma explicação muito certinha que às vezes a gente bate o olho assim, tá, mas ele vai muito mais profundo do que, né, o que realmente ele está escrito. Tem muito ali um contexto histórico por trás. E aí ele até finaliza ali, né, no versículo 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, que é essa que está em Jerusalém do Alto, que é a mãe de todos nós, né? Pois está escrito, regozije-se, ó estéril. E essa estéril era a Sara até então, né? Até que Deus abriu o ventre dela e tudo mais. Então a gente precisa entender, né? Quem que nós somos. Nós somos herdeiros, então haja como herdeiro e não como um escravo, né? Entenda quem você é. É aquele negócio, a partir do momento que você sabe quem você é, quem caminha com você, aí, meu amigo, aí você ganha autoridade no espírito. E depois nós fomos ali para o capítulo 5, né? Que continua, né? Falando, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Trazendo esse, não vivam, né? Sendo escravos, vivem, né, sendo livres. E ele ali coloca, né, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aqui entra no contexto, né, que eu até expliquei antes, da circuncisão. Daí no versículo 2 ele fala ali, né, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá, né? Então assim, o que Paulo aqui, gente, é que o fato de circuncidar trazia uma resposta pessoal ali sobre no que realmente você está crendo, né? Então,
Paulo adverte, né? Ele explica no capítulo 4, né? Toda essa parte de você ser escravo, você livre, mostrando, gente, se vocês aceitarem fazer a circuncisão como alguns estão pregando, veja, analise bem, não é só o fato, não, beleza, eu vou lá me circuncidar porque eles estão falando que é melhor, é como tipo assim, eu já aceitei a Cristo e já tô certo, né? Já tô beleza. Esse daqui tá falando que eu tenho que aceitar a Cristo e também circuncidar. Na dúvida, vou ali me circuncidar também para ficar, né, aquele 100% completo. E Paulo tá falando, você não precisa ter essa visão, vocês não precisam circuncidar, porque a partir do momento que você circuncida, você está mostrando para Cristo de que nada ele serviu, que você também precisa fazer um ato na carne ali para mostrar agora que você é filho de Abraão, que você é descendente de Abraão, né? Então, tipo assim, analisem bem, o fato, a circuncisão não é tipo assim, um mero corte ali na sua carne, mostrando agora. É como você também está negando Cristo nesse ato. Então, ele traz tudo ali mostrando, né? Vocês que procuram ser justificados, no versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Então entenda todo esse ato. Você circuncidar é você buscar ser filho, ser justificado pela lei. Então, se você fez isso, você já está separando de Cristo, né? E ele fala ali no 6, né? Reforça isso. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. E para mim é interessante isso, chama atenção, porque Paulo, gente, era circuncidado. Paulo era, né, um judeu nascido, criado, defendia. Então ele era assim um circuncidado. E aqui mostra como ele lutava para mostrar assim, vocês não precisam da circuncisão. Quem já foi circuncidado, tá tudo bem, beleza. Tipo assim, isso já foi, né? Agora os gentios ali, para quem ele estava pregando, que tipo estava totalmente longe de Jerusalém ali, longe dos, vamos dizer assim, mais afastados dos judeus, por que ainda estavam tipo querendo ser circuncidados? Então eles estavam negando a fé que eles estavam tendo em Cristo, né? E ali ele chama atenção no 7, né? Tipo assim, poxa vida, vocês corriam bem, né? Tava tudo indo tão bem, obedecendo, né? A verdade, quem que o impediu disso, né? Que aconteceu com vocês? E ele fala ali no 9, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, tipo assim, cuidado que um pouquinho que é pingado em vocês, aquilo mistura em toda a massa. Ou seja, se 2, 3 pessoas, né? 3, vamos dizer assim, discípulos de algum outro pregador ali, vêm de Jerusalém para eles, falando que eles têm que ser circuncidados, fala assim, cuidado, porque um pouquinho, né, de fermento espalha por toda a massa. Isso vai, tipo assim, acabar, vamos dizer, com toda a igreja, se vocês começarem a falar que tem que agora ser circuncidado, né? E ali no 13, ele também fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, né? E aqui o que ele está falando, vocês são livres em Cristo, né? Por Cristo, por aceitar Cristo e por Cristo ter morrido pelos nossos pecados, hoje nós somos livres. No entanto, não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. E aqui o contexto que Paulo está falando gente, imagina que você, né, está recebendo um evangelho, você está recebendo as boas novas, uma pregação nova, algo que ninguém nunca tinha falado antes. E daí você fala, pô, cara, eu aceitei. Só que daí vem outro e fala, olha, parabéns, até o que você fez está certo, mas você precisa ser circuncidado. E daí vem aquele assim, aquela tipo assim, será então? Será que eu preciso então fazer isso? É nisso que ele está falando, que é a ocasião à vontade da carne. É quando você fala assim, poxa, eu quero, né, ir mais ali, ter uma certeza maior, fazer um ato da minha carne, né, para mostrar que eu estou realmente em Cristo, né? Então, assim, isso, né, volto a explicar, está dentro de um problema que estava acontecendo naquela época, está dentro, né, desse caso da circuncisão. Mas nós, né, hoje em dia, quantas coisas a gente não usa a nossa liberdade que nós temos em Cristo para dar ocasião a alguma vontade da carne? E, volto a dizer,
muitas das vezes uma vontade genuína, né? Jesus Cristo sempre falou, muitos foram chamados para o banquete e alguns falaram assim: ah, mas eu acabei de me casar, vou ficar de núpcias com a minha esposa. Ah, eu acabei de comprar uma junta de bois, vou, né, cuidar dele, vou lá olhar. Então tudo isso é ocasião à vontade da carne, está dentro desse, né, dessa mesma visão. Então não pense, né, que a vontade da carne é traição, roubo, fazer algo, né, que ganha dinheiro fácil, mentir, isso também mas a preocupação, gente, é muito mais além disso, né? É aquilo que Parece bom, tem jeito de bom. tem cheiro de bom, tem tudo ali, né? O aspecto de bom, mas não é bom, né? A Sayuri até fala assim, até onde é pecado, né? Tipo aquela frase, né? Que muitas pessoas falam, até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir, né? Qual que é a linha assim que até aqui eu não tô pecando? Gente, e você pecar, você dar ocasião à vontade da carne, é muito além disso. É você viver fora, né, da vontade do Espírito que habita em você. E por isso, né, ele fala ali no 16, né? Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso, a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Mostrando que tem, né, o tempo inteiro a gente vai viver um conflito, o conflito, gente, independente do tempo que você tem, se você tem 1 ano de convertido, se você tem 10 anos, 40 anos, 60 anos, é interessante a gente saber, não é tipo assim, ai, nossa, eu tô caminhando com Deus, né, e um momento vai acabar, né? Não vai ter a tentação da carne. Muito Exatamente. pelo contrário. É interessante que cada vez mais nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo, vivermos em plenitude com o Espírito Santo, diminuirmos, isso é uma busca sim que parte de nós, né? Querermos diminuir, isso tem que ter na sua consciência, falar assim, peraí, deixa eu analisar, isso daqui é do Espírito ou é da carne? Então isso é uma coisa que parte de nós, mas é interessante a gente saber também que todos os dias da nossa vida aqui na Terra sempre vai haver esse desejo contrário do espírito e o desejo contrário da carne se, né, conflitando ali diariamente. É igual um exemplo, às vezes você te dá muita preguiça, né? Isso você já vai ver, é uma coisa que a gente vive todo dia. Às vezes você quer comer mais do que necessita, já é alguma coisa, já é um desejo mostrando ali que está sendo da carne. Então, são coisas muito, muito amplas que a gente às vezes, né, nem passa na nossa cabeça. A gente só acha que, eu não minto, né, eu só falo aqui, né, a maioria do tempo, sei lá, sempre busco falar a verdade. Eu não adultero, eu não roubo. Então eu já tô, né, perfeitão. Não é assim, gente. E é legal até que ele no 19, ele fala o que é a obra da carne, porque muitas das vezes a gente também se questiona, tá, mas eu tô agindo de forma que eu pensei que estava certo, né? Também tem isso. Como que o Geis falou, né? Às vezes a gente erra genuinamente, achando que está fazendo o correto. E aqui, Paulo até deixou ali no versículo 19 até o 21, mostrando qual é a advertência do que vem da carne. E aqui é legal que ele pontua até a embriaguez. E entra naquele tópico, tá, mas beber é pecado ou não? E é importante a gente entender isso. Beber não é pecado. Você pode tomar uma taça de vinho, você pode tomar uma cervejinha. O que é pecado é você entrar no momento da embriaguez, é você perder a sua noção, a sua lucidez. Aí se torna pecado. Então você precisa entender, né? Não é aquele assim, entender até onde você pode ir, porque também se você for até aquele momentinho ali, você já tá meio cambaleando. Então, olha, eu vou tomar um copo de cerveja com meus amigos, tranquilo. Vou tomar uma taça de vinho aqui com a minha esposa, tranquilo. Então, entenda, né? O que vem da carne, né? Até mesmo a imoralidade sexual. Ver um vídeo pornográfico é pecado ou não? Sim, é pecado, porque ali você já está na imoralidade sexual. Não tem aquele, vou ver até tal tempo do vídeo, não é pecado. Não. Então é preciso entender muito bem o que Paulo fala ali do versículo 19 até o 21, para você também saber e não errar genuinamente, né?
Exato, porque como a senhora falou, ali Paulo descreve de coisas, né? Ele descreve de coisas assim que para nós fala assim, ah não, isso realmente, né, é fruto da carne, como tipo assim, imoralidade sexual, Adultério, idolatria, mas daí quando você começa a olhar ali, tipo ódio, discórdia, ciúmes, ciúmes, ira, inveja, egoísmo, daí você fala assim, orgias. oxe, né, peraí, né, só Invejei a irmã ali que arrumou o cabelo. ou seja, só de eu gerar uma discórdia, isso já é uma obra da carne? Então calma aí, né? Então é igual você vê de todo tipo, né? Ah, igual, pô, tem um ódio ali de tal pessoa. Opa, calma aí, né? Ódio já não é um fruto que vem do espírito, né? Mas sim da carne. Então é legal de ler, né? Cada um pegar, ler ali, né? Porque tem coisas realmente que você fala assim, não, isso daqui, pô, é muito orgias. Não, porque ô, você tá louco, né? Facções. Mas e ira? E egoísmo, né? E daí quando você vai olhando, fala assim, tem coisas muito mais, né, profundas assim que a gente às vezes fala assim, passa despercebido por nós, né? Então é E é interessante. importante a gente entender também que não é assim, um elimina o outro, tá? Todos estão juntos. Então, se, eu não pratico facção, não tem nenhuma facção, só que você é ciumento, você já tá na obra da carne. Não tem assim, eu não amo o meu próximo, porém eu não adultero. Não tem, você já tá pecando. É necessário a gente entender que não existe um ranking, gente. É, Esse daqui é né, pior do que o é outro. pior. Não, não existe isso, né? E já no 22 ele fala sobre o fruto do Espírito, né? Que dele começa. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. E descreve todos ali, né? E do 24 ele ainda, ali já, para mim, né, finalizando bem o capítulo 5 ele fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, cara, é aquele negócio, busque diariamente crucificar a sua carne, né? E quando você aceita, né, Cristo, e você aceita que o Espírito Santo habite em você, viva também, ande também pelo Espírito. Não é só, eu aceitei e agora tá tudo bem. Eu já fui batizado, tá tudo bacana. E o seu dia a dia? Como que é? Você busca também andar pelo Espírito? Você também busca viver o propósito e os planos que Deus tem para a sua vida? Ou você quer viver os seus planos e os seus propósitos e só para pedir para que Deus venha e abençoe, né? Então, esse negócio é um finalzinho ali que ele, né, mostra. O título até é Viva, né, Vida pelo Espírito. Vida pelo Espírito é você andar, buscar diariamente, né, estar em comunhão, andando ali com o Espírito que Cristo deixou para nós. Exatamente. E ele até finaliza, né, reafirmando sobre a inveja, né? Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, né? Isso aqui, gente, é pesado, porque às vezes os nossos olhos nos faz pecar, né? Você olha e fala, queria ter aquilo, né? Mas o que tá no teu coração? Esse é o que você tem que vigiar. Como que você analisa o que o outro tem. Às vezes você sim pode olhar e falar assim, nossa, né? Que carro lindo, Deus abençoe, que produza mais a empresa dessa família. Mas não é com aquele, carrão bonito, tem certeza que tá roubando, certeza. Isso aí já é inveja, gente. Então, isso é perigoso. Isso é perigoso. E em Gálatas 6, ele já coloca pra gente façamos o bem a todos. E esse tópico aqui nos chama a atenção porque ele mostra a gente na nossa vida espiritual, né? Como que a gente tem que viver? Nós estamos, vamos dizer assim, numa igreja e você vê que um outro irmão, vamos dizer assim, pecou. Um irmão lá está cometendo adultério e você sabe sobre isso. E o que Paulo está nos advertindo? Olha, quando você sabe que um está errando, você precisa ter compaixão e ir ajudar, não é ir e acusar. Ele até coloca ali, e restaura com espírito de mansidão. E esse restaura ajude com espírito, né, de mansidão, com espírito calmo, sem você vir acusando, porque senão, se você não
Se você não vai na mansidão, a pessoa já se fecha e ali já vira uma briga. Você precisa ajudar. E é legal que ele até coloca assim, ó, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E esse levar o fardo um do outro é o quê? Se você está vivendo embaixo da lei de Cristo, se ele está pecando, o pecado é nosso. Por isso que você tem que corrigir com mansidão, porque se ele se corrigir, você se corrige também. Ah, mas eu não adulterei com ele não, é ele que se vire. Você está na lei de Cristo. Se você está nessa lei de Cristo, você precisa ter essa compaixão e ajudá-lo. Você não pode simplesmente fechar os olhos ou ir e só advertir e tchau. É muito interessante essa parte, né? Porque ela vai muito na contramão do que a sociedade prega. É tipo assim, cada um com seus problemas. Quantas vezes, né, a gente já não ouviu isso? Desculpa, o problema é dele, ele que se vire, Briga né? de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. E tá aqui mostrando, né, como a senhora falou, se você está vendo, não é ninguém, eu trouxe, Senhor, eu estou sofrendo disso, né? Você pode me ajudar? Mas se você mesmo está vendo que a pessoa está agindo, você mesmo deve dirigir com mansidão, com paz de espírito, né? Agir com amor com aquela pessoa, não é chegar e falar, pô, irmão, vira ali, né? Você tá aí agindo errado, né, irmão? Que isso, hein? O fogo do inferno vai queimar já. Então, não é nisso que ele tá falando. Ele falou com amor, com mansidão, né? E carregar esse fardo pesado. É como, tipo assim, o problema, né? Como você falou, não é o pecado dele, é o nosso pecado. Se o teu irmão está pecando, você também está falhando como irmão vendo ali. Se, tipo assim, você não tá vendo que ele tá pecando, você não está, então, provavelmente olhando para o lado. Você também não percebeu. Então, quando fala, né, o pecado é nosso, não é porque mas a pessoa não falou nada, ela não quis contar, ela fez lá na cagada. Mas você, como irmão, teve tempo de mesa com ela, conversou, orientou talvez para antes dela pensar em fazer alguma coisa. Ela teve uma orientação sua, ela teve um exemplo seu de uma boa conduta. Então, assim, a gente sempre acha que a gente não tem nada a ver, né? O problema é do outro. Mas a vida cristã, ela é totalmente contra isso, né? Vai numa mão totalmente ao contrário. E ele até fala, né? Examine como você está analisando, né? Se você está se orgulhando de si mesmo, né? E comparando com o outro, aí tá o problema. Você pode se orgulhar de si, dos seus atos, de como você era no passado, bacana. Agora você se orgulhar e falar assim, eu não faço isso, olha o meu casamento como é bom e não sei o que. Numa comparação com a outra pessoa, é o problema. Ele até coloca, poderá ter orgulho de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então aqui entra em uma divergência, né? Poxa, agorinha você está falando que o pecado é nosso e agora cada um deve carregar sua própria carga. Como que é? Na lei de Cristo, gente, nós devemos ter compaixão e ajudar o outro. Porém, quando nós nos comparamos e queremos mostrar assim, o meu é melhor do que o seu, aí tá o problema. Então, existe 2 episódios muito diferentes, tá? Então, é preciso ter esse discernimento no espírito. Eu preciso ter a compaixão em ajudar, mas preciso ter o discernimento e não me vangloriar de que eu sou melhor ou pior do que alguém. Não tenha essa comparação, tá? E eu vejo até além disso, né? Eu vejo assim, quando ele continua falando ali, né? Primeiro, igual como a senhora falou, ele falou, levem os fardos pesados. E daí ele continua e vai para esse, cada um examine os próprios atos. O que eu entendo, né? A revelação que Paulo está trazendo aqui é olhar, vamos dizer assim, a cruz que o outro está levando e falar assim, amigo, peraí, essa cruz aí que você está levando está muito pesada. Eu tenho uma carga sobre essa cruz aí. Então, assim, quando a gente vê um exemplo, né, vou trazer aqui o contexto de traição. Quando você vê o outro traindo, você fala assim, nossa, tá errado, traiu. Peraí, cada um examine os próprios atos. Eu não tive culpa, será, nessa traição do outro? Então, tipo assim, examine, né,
os próprios atos, e daí poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. É do tipo assim, cara, a carga que você está levando tá demais, eu também tenho culpa nisso. Me dá um pouco desse peso aqui, coloca aqui que eu vou carregar junto com você, né? Então, eu analiso bem assim, dentro ainda do contexto de levar o fardo, mas não é tipo assim, me dá aqui todo o seu peso que eu vou carregar. Não, mas deixa eu olhar nesse seu fardo aí, se eu não tenho também culpa nisso, deixa eu examinar isso, porque tem coisa minha aí também. Essa cruz que você está levando não é só sua, né? Deixa eu compartilhar com você, deixa eu examinar também os meus próprios atos, onde eu falei, onde eu falhei, né? Sendo amigo, sendo esposo, sendo pai. Deixa eu ver os meus erros também e deixa eu dividir esse peso com você, né? Então é nesse contexto que eu também vejo. E depois no versículo 8, né, ele até fala, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá, né? E da carne ou é uma natureza pecaminosa, é aquele, o que você está plantando aí? O que você está semeando? Você está semeando discórdia? É da discórdia que você vai receber, né? Agora não, contudo, se você semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É aquele, eu tô ajudando. Às vezes você vai plantar na vida de uma outra pessoa uma ajuda e quando você precisar, essa pessoa pode não retribuir para você. E aí que entra o problema, porque você tem que entender que você estava semeando para o Espírito. A partir do momento que você cobra que aquela pessoa faça alguma coisa para você, você já está semeando para a carne. Então, por isso que é preciso entender ali, olha, se for para o Espírito, você vai receber a vida eterna. Bacana. Só que o que é preciso? Que nós não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Pois o tempo próprio colheremos se não desistirmos. E aqui Paulo está nos advertindo do quê? Que às vezes sim, vamos estar plantando muita coisa boa, ajudando os outros, sabe? E às vezes pra gente, o vem a nós não está vindo nada. Por isso que ele até fala, não se canse, porque no tempo próprio, né, vai vir a tua colheita, não desista. E aqui nesse momento eles podiam estar vivendo desse jeito, né, plantando a igreja e tudo, mas mesmo assim vivendo ainda na pindaíba, não vindo nada dos céus. E aí Paulo tá falando, olha, se você não desistir, vai vir sim a sua colheita. E isso é muito recente, né, pra gente. Às vezes você tá aí numa missão, sendo missionário ou plantando a tua célula e a tua célula não tá vingando, calma, você tá plantando pro Espírito. Então tenha paciência, que é no tempo dele, né? Então façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, que é os que comungam com você, tá? E depois ele vem pro tópico de a nova criação substitui a circuncisão. E aqui é o que, de novo, né, a gente volta a chover no molhado ali, o que Paulo estava advertindo tanto. Ele fala, olha, a circuncisão é algo externo, né? Você está ali fazendo algo para causar uma impressão exterior. Agora, a circuncisão, vamos dizer assim, do teu coração, aí sim é algo muito maior, que é pela fé, né? Então, a nova criação é isso, né? Você caminhar pela fé. Não vá para algo na carne para mostrar assim, nossa, eu tô fazendo. Que ele até citou, né? Esse circuncidado é para você ser gloriado no corpo. E é uma outra pessoa que vai se glorificar ali no corpo de quem está sendo circuncidado. É tipo assim, olha, tô fazendo aqui, ó, tô cumprindo a lei que Moisés deixou. Calma, você só tá fazendo aquilo, mas se você for olhar aquele que é circuncidado, nem mesmo a lei eles estão cumprindo. Então, gente, a nova criação, né, que é Jesus Cristo ali, trazendo o Espírito Santo, ela substitui essa circuncisão. Então, aqui ele realmente reafirma ali, ele até coloca... No versículo 11 ele coloca, né? Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Então é tipo, como é... colocando um ponto final para essa circuncisão, né? Exato. O contexto vai e volta, né? Como o senhor falou, chovendo molhado.
era um problema muito grave e Paulo estava sofrendo com aquilo, gente. É tipo assim, para, né? Até ali no versículo 15 ele fala: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, né? Ser uma nova criatura em Cristo. Ele está falando, é isso que importa. E uma das coisas, né, só trazendo ali que Paulo fala também, está no versículo 12, que ele fala assim, do meio em diante ele fala, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz, né? Então, uma outra coisa que estava acontecendo ali, gente, é que estava tendo essa mistura do judaísmo com os cristãos, né? O cristianismo, e chegava, né, vamos dizer assim, na perseguição dos cristãos, aqueles que eram circuncidados, tipo, ah não, você foi circuncidado, então você também está obedecendo a nossa lei. Agora, aqueles que eram cristãos e não circuncidados, aí sim, esses eram os piores para os judeus, e eram perseguidos, presos, né, até mortos até mesmo, né, já foi, né, por Paulo também. Então ele está falando, olha, cuidado que às vezes vocês estão, né, fazendo a circuncisão só com medo, né, fugindo aí de serem perseguidos. Então vigia realmente o coração de vocês, vigia o que está acontecendo, né, com vocês. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido e que essa carta de Gálatas, né, tenha tocado também em você sobre essa parte de compaixão, de saber as condutas da carne e do espírito e que possamos aplicar também no nosso dia a dia, tá? No próximo episódio vamos voltar para Atos dos Apóstolos, então já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos capítulos, viu? Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!